Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast do MediaJur e a pauta de hoje é a reforma tributária, que agora em 2026 inicia a fase de transição. Para falar desse assunto, eu estou recebendo o advogado Julian Davis, especialista em direito tributário. Bem-vindo, Julian. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Eusiane, e agradeço também toda a equipe da MediaJur de proporcionar essa oportunidade da gente estar esclarecendo esse assunto que é tão relevante para todo mundo, né? Pois é, então vamos começar já. O que é a reforma tributária e por que ela precisou ser feita agora? Perfeito. É uma ótima pergunta. Para falar de reforma tributária, eu acho importante a gente ter em mente uma cadeia de consumo, né? Então, assim, na ponta da cadeia a gente tem as indústrias, as fábricas produzindo uma mercadoria, né? A gente tem revendedores no meio do caminho, atacadistas e distribuidores, e a gente tem o consumidor final. Isso a gente chama de cadeia de consumo, né? Que é totalmente diferente de quando a gente está tratando de renda e de patrimônio, né? Então, quando a gente fala de tributação sobre o consumo, a gente está falando dos impostos que vão ser cobrados nessa cadeia que vai da fábrica ao consumidor final. A gente não está falando de renda e nem de patrimônio. O imposto de renda, por exemplo, que o governo vai fazer uma outra reforma, mas não é agora. Agora a gente está falando só sobre tributação sobre o consumo. E você mencionou por que a reforma tributária, né, foi feita agora. Há muito tempo se tenta fazer, mas o governo conseguiu fazer agora. E por que foi necessário fazer a reforma tributária? Bom, os motivos são vários, né? Mas o que eu te digo é o seguinte: a sociedade evolui, a economia evolui. Basta a gente ter em mente, por exemplo, hoje a gente tem plataformas online, né, de música, por exemplo, Spotify, Netflix, que há alguns anos atrás isso era impensável. Até alguns anos atrás eu frequentava, por exemplo, a Avenida Mato Grosso e comprava CD na loja de um amigo. Verdade. Né? Hoje em dia não tem mais loja de música vendendo CD ou DVD. Até São Paulo, acho que você vai encontrar, de repente, uma loja que venda vinil, né? Uma coisa mais saudosista. Uhum. Mas a sociedade evoluiu. E a legislação a legislação que a gente tinha não conseguia alcançar algumas formas de atividade econômica, né? Por exemplo, a legislação antiga era muito concentrada em tributar ou a venda de mercadoria, com o ICMS, ou tributar a prestação de serviço pelo ISS. Existem algumas situações que você não se enquadra nem em um e nem em outro. A prova são essas plataformas digitais, que a seção direito de uso, a gente não está transmitindo nenhuma mercadoria e o conceito também não se enquadrava como prestação de serviço totalmente. Então, houve uma necessidade de se modernizar a legislação. Uhum. Fora que, absolutamente complexo, né? Imagine uma empresa que comercializa produtos em mais de um estado ou em mais de um município, né? A gente tem 27 estados e mais de 2.200 municípios. Então, se eu comercializo produtos não só para Mato Grosso, mas São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, quais alíquotas cada estado pratica? Uhum. Né? Que tipo de obrigação acessória, aqueles deveres que eu preciso fazer, cadastro, que informação que tem na nota fiscal que o estado de Santa Catarina exige, que o estado do Maranhão exige, que o estado do Rio de Janeiro exige. Então, assim, muito complexo. Houve a necessidade de simplificar, né? Então, assim, basicamente, esses são os motivos, né, pelo qual foi necessário realizar-se... tem outros, mas, assim, esses são os principais motivos. Mas para a gente falar para a população, a pessoa que está lá na ponta, afinal de contas, vai pagar mais ou menos impostos? Na prática, o que é que mudou? Vai ficar mais fácil, mais difícil? Olha, essa pergunta ela é interessante. O que eu te digo é o seguinte: a reforma tributária, a forma como foi delineada, ela não visa, pelo menos num primeiro momento, a redução de impostos. Uhum. Há uma garantia de manutenção da carga tributária. Tanto que os estados, né, não foi fixada a alíquota ainda. A gente tem uma previsão de que
vai haver uma alíquota de 27,5%, 26,5%, está girando em torno são expectativas, né? São estudos, são prévias. Mas ainda vai ser fixada essa alíquota. Mas para a fixação dessa alíquota, vão se realizar estudos com base na arrecadação de agora. Então, há alguns estados, por exemplo, que têm aumentado a alíquota do ICMS para que o aumento da arrecadação gerado pelo aumento das alíquotas importe, eventualmente, na fixação de uma alíquota mais alta. Então, assim, ordinariamente, à primeira vista, a ideia não é a redução da carga tributária, e sim a preocupação de manutenção da carga tributária. A redução da carga tributária, ou menos impostos a pagar, pode vir a ser alcançado com a simplificação, com a modernização do sistema, né? Então, assim, trazendo mais empresas que hoje são informais, trazendo para a formalidade, né? Pode ser que haja uma redução da carga tributária, mas essa não é o objetivo principal. Certo. A gente tem visto no Congresso, nas assembleias, chegando inclusive às câmaras de vereadores também, um embate político muito forte a respeito da reforma tributária. Mas a população não está entendendo nada. Eu, Eusiane, não estou entendendo nada. Por isso estamos trazendo o senhor aqui hoje para desmistificar tudo isso. Vai ficar bom, vai beneficiar ou vai prejudicar o cidadão no final das contas? Bom, a gente já viu que o preço no bolso do consumidor a gente não sabe dizer ainda, né? Mas uma coisa que é muito relevante para o cidadão comum é o que a gente tem chamado de cidadania fiscal, né? Com a simplificação, reduzindo o número de alíquotas, né? Hoje em dia, igual eu estava falando, se são 27 estados, são mais de 2.200 municípios. O que vai acontecer agora é que quando houver a fixação das alíquotas, o município que fixar uma alíquota, essa alíquota vai valer para todo e qualquer produto e mercadoria ou prestação de serviço. É uma alíquota só para tudo, né? Então, vai simplificar. E essa simplificação vai permitir que nós, consumidores, saibamos qual é exatamente o valor do imposto que eu estou pagando quando eu compro uma mercadoria ou quando eu adquiro um serviço, por exemplo, né? Isso que a gente tem chamado de cidadania fiscal, né? Nesse ponto, hoje, na atual complexidade que a legislação tem, posso afirmar, impossível saber exatamente o quanto se paga de imposto. Na nota fiscal até vem ali informações sobre a tributação, mas ali são estimativas, né? Exatamente o que está se pagando de imposto, creio que seja impossível estimarmos. Então, assim, o que vai trazer de benéfico será isso, né? O que a gente chama de cidadania fiscal. Essa transparência, essa simplicidade vai permitir que nós saibamos o quanto estamos pagando de impostos e, eventualmente, até uma maior participação da população cobrando. Falar assim, olha, o município de Cuiabá está cobrando uma alíquota de 2%, mas o município de Tangará da Serra está cobrando uma alíquota menor e lá a prestação de serviço à saúde, né, a segurança pública de lá é melhor que aqui na capital. Então, sabendo exatamente o que está se pagando e comparando com outros municípios, outros estados, o cidadão poderá cobrar isso do governo. Ótimo, pelo menos vai dar para entender, né, daqui para frente. O que muda no preço dos produtos que é o que nos importam? A comida, os remédios, o combustível, os serviços, o que é que muda? Já dá para saber? Olha, a alíquota que vai vigorar, a gente não sabe ainda, né? Mas tem uma estimativa, né? Tem uma estimativa entre 26,5% e 27,5%. E vão ser extintos alguns tributos, né? A gente tem hoje, por exemplo, o IPI, o ICMS, o ISS e as contribuições sociais chamadas de PIS e COFINS, elas vão sumir e dar espaço ao que a gente está chamando de IBS e CBS, né? Imposto sobre Bens e Serviços e a contribuição sobre Bens e Serviços. A CBS, ela é da União Federal. Ela está entrando em vigor em substituição a PIS e a COFINS. Que são os impostos federais hoje. São os impostos federais. O IBS, ele está dando lugar, basicamente, ao ICMS e ao ISS. O IPI, que é do governo federal também, ele não vai ser totalmente extinto. Ele vai ficar ali, incidente só sobre produtos fabricados ali na Zona Franca de Manaus.
né? Mas, assim, a grosso modo, o IBS ele vai substituir o ICMS e o ISS. Desculpa, eu perdi a sua pergunta. Eu... Sobre, se ele sobre como é que, o que muda para os produtos, remédios e tudo mais, aquilo que realmente importa. Sim, perfeito. A alíquota será uma e ela vale para todos os produtos. Só que a emenda constitucional que trouxe a reforma tributária, ela estipulou algumas situações que acolhem o que a gente chama de justiça fiscal, né? Tentando fazer com que quem ganha mais, quem tem mais capacidade produtiva, pague mais imposto. Quem ganha menos, obviamente, pague menos impostos, né? Por exemplo, os itens da cesta básica, alíquota zero. Não vai incidir imposto sobre os itens da cesta básica. Tem uma situação muito interessante que a reforma tributária trouxe, que é o cashback. O cashback é o seguinte, população que tenha renda familiar não superiores a meio salário mínimo por pessoa daquela unidade familiar, residentes no Brasil, né, e que estejam regulares com o CPF, né, eles terão a possibilidade de ter um imposto ressarcido. Ao invés do governo conceder uma isenção ou uma redução de imposto a determinado produto, que vale para todo mundo, inclusive a população de alta renda, também se beneficiando dessa isenção ou dessa redução de imposto, vai permitir que, ao invés de fazer isso daí, o cidadão de baixa renda, ao comprar o produto, tenha a restituição na sua conta corrente em cashback. Isso é uma coisa muito interessante, né? Veja, vou dar um exemplo. Vamos supor que o governo resolva diminuir a alíquota da energia elétrica, né? Concorda comigo que a população de mais alta renda vai se beneficiar muito mais dessa redução? Porque usa mais. Porque vai usar mais. Então, assim, ao invés de conceder uma isenção ou uma redução de uma alíquota de determinado produto, mercadoria ou serviço, o governo dá o cashback para quem realmente precisa. Isso é uma coisa muito bacana, né? A alimentação tem os itens da cesta básica que foram concedidos a alíquota zero, né? E os itens que não estão contemplados na cesta básica, existem alguns que são contemplados com a redução de alíquota em 60%, ou seja, a alíquota efetiva vai ser de 40%, e outros que não integrantes da cesta básica também terão alíquota zero, né? Então, assim, em termos de alimentos, eu creio que seja isso, né? Medicação também, alguns vão ter alíquota zero, né? E alguns também vão ter uma redução de alíquota em 60%. Legal. Acho que, em comparação a hoje, a cesta básica, então, vai ficar mais barata? Ou vai dar um elas por elas ali? Acho que elas por elas, né? Houve debate. Sim, bastante. Né? Foi intenso, né, em relação à cesta básica. Até quais itens poderiam entrar ou não. Tentaram... de um lado, colocou-se o erva mate, que é muito... Pois é, por causa de uma região específica. Região específica. De outro lado, retirou-se os óleos, por exemplo, de canola, de soja, né? O único óleo que foi contemplado na cesta básica é de babaçu. Mas isso vai ser revisto a cada de 5 em 5 anos. Né? Então, assim, isso depende também de uma decisão política, né? Os governantes que a população vai eleger, no momento de rever os itens da lista, vão sopesar quais devem entrar, quais devem sair. Eu acho que isso deve acontecer lá em 2027, porque agora no ano que vem é ano eleitoral e é um ano que a reforma vai estar em transição. Esses dois impostos, eles ainda não vão estar, né, em vigor, vai ser a partir de 2027. Então, seria essa a oportunidade? 2026, a gente entra agora numa fase de testes, né? A gente vai ter uma alíquota simbólica de 1%. Desse 1%, uma parte é da CBS, uma parte é do IBS, que é estados e municípios, mas fase de teste. Começa a transição em 2027, né, e vai até 2032. Cada ano vai diminuindo a alíquota do ICMS e do ISS e vai subindo a alíquota do IBS. Até que, em 2033, 100% regime novo. Mas a revisão... Essa primeira revisão vai acontecer em 2031. Né? A previsão de acontecer a primeira revisão em 2031. Então, esse cronograma já foi feito, né? Já está estabelecido. Já está estabelecido. Legal. Bom,
Esse aqui, quais as alíquotas ainda não dá para saber, né? O senhor falou em torno entre 26% e 27%. Isso está entre as mais altas do mundo, não está, não? Olha, não é barato, né? Quando começou-se a discussão sobre a reforma tributária, falava-se em uma alíquota estimada em 25%. Né? Mas a ideia era a instituição de uma alíquota única, né? Sem exceções. Poderia ter o cashback, como eu mencionei, né? Mas aí começou-se a discussão, itens da cesta básica, como que não vai dar alíquota zero, né? O lobby de profissões, né? Os advogados, os contadores, profissionais liberais em geral também teve um regime específico com a redução de alíquota, e essas reduções importaram nas estimativas em aumentar essa alíquota, porque, como eu falei, a ideia é manter a carga tributária. Uma outra dor de barriga que tem acontecido com os governadores e prefeitos dos municípios é o seguinte: houve uma mudança muito grande de paradigma, né? Com a reforma tributária, houve a adoção do que a gente chama de princípio do destino. O que isso significa? Significa que o município ou o estado que vai receber o imposto arrecadado naquela operação vai ser o estado ou o município de onde for realizado o consumo. Eu comprei uma mercadoria, comprei pela internet, eu resido em Cuiabá, Mato Grosso. Então, Cuiabá que vai receber a parcela do imposto e o estado de Mato Grosso que vai receber a parcela do imposto. Então, aí é no local de entrada do produto, não de saída. Exatamente, é onde vai ser consumido aquele produto, onde vai chegar ao consumidor final. Né? E isso é o grande desafio hoje em dia, porque, veja, eu até trouxe aqui algumas anotações pelo seguinte, situações improváveis que vai acontecer. Mato Grosso, ele é naturalmente um estado produtor, está aí os produtores rurais, né? O estado se colocando na vanguarda com relação a esse quesito, né? Só que, veja, Distrito Federal, que é um estado que produz praticamente pouca coisa ou quase nada, né? Mas é o estado onde tem a renda per capita mais alta. Né? Então, é muito provável que esse poder de consumo, né, seja realizado lá no estado do Distrito Federal e ele receba uma grande parte do imposto. Né? Então, assim, em todas as manifestações que a gente vê, por exemplo, do secretário de Fazenda, Rogério Galo, ele está preocupado com a arrecadação. Né? Só que esse é o desafio. Né? Por outro lado, né, a gente vai ter situações que pode acontecer, e aqui eu estou falando, né, assim, tentando prever uma situação... Conjecturas, né? Conjecturas, né? Por exemplo, antigamente, o que acontecia? O que a gente chamava de guerra fiscal. Né? Os estados concediam a isenção do ICMS para determinada empresa vir se instalar no estado. Para se tornar atrativo, né? Para se tornar atrativo, que a gente chama de guerra fiscal, porque daí o Mato Grosso competia com o Mato Grosso do Sul, competia com Minas Gerais, enfim. Aí quem concedia um benefício melhor ganhava aquela empresa que vinha para cá. Só que, do ponto de vista da eficiência empresarial, aquela empresa só veio para o estado de Mato Grosso em razão daquele benefício fiscal. Se não fosse aquele benefício fiscal, certamente essa empresa não viria. Então, a empresa ela passou a ter uma estrutura empresarial, uma estrutura logística que ela não teria se ela fosse pensar em eficiência do ponto de vista de empresa. Né? Então, assim, se de um lado eu perdi essa possibilidade de atrair empresas, pode ser, por exemplo, como o estado é um grande produtor, por exemplo, de algodão, né? Empresas, indústrias de tecelagem venha se instalar no estado para ficar perto do produtor de algodão. Né? Então, essa é uma possibilidade de não perder tanto. Essa é uma possibilidade, e a outra possibilidade de não perder tanto é o Estado conseguir tributar situações que não eram alcançadas com o imposto antigo. Como eu mencionei aqui, né, essas empresas Google, Instagram, Netflix, né, eles têm comportamentos de consumidores, eles vendem isso daí e eles estão oferindo valor com isso daí e o Estado não conseguia tributar. Então, assim, de maneira geral, o Estado
deixará de tributar algumas situações em que o consumo vai sair daqui, vai para outro estado, porém vai aumentar o leque de situações em que o estado pode tributar. Entendi. Né? A gente está num campo aqui de especulação. Né? O que vai acontecer só a partir de 2026 que vamos saber. Né? O governador, o Rogério Gallo, como o senhor citou, eles têm dito aí, previsto uma queda de arrecadação de 800 milhões por ano em Mato Grosso. Como superar esse impacto? Ele realmente vai acontecer? Será que essas pequenas tributações que são possíveis conseguem cobrir esse rombo? Esse é o grande desafio. Né? A gente só vai conseguir saber quando o regime estiver operando. Né? Mas existem outras situações. Por exemplo, curioso, né? Eu até tive a oportunidade de escrever um artigo que foi publicado no site jurídico sobre o paradoxo da reforma tributária. Porque é o seguinte, veja, o estado de Mato Grosso até divulgou, falou, olha, enquanto outros estados estão aumentando a alíquota do ICMS, eu, Mato Grosso, não aumentei a alíquota de ICMS. Então, vendendo aquela imagem. Né? Por outro lado, nem todos os estados possuem, por exemplo, fundos estaduais. Como aqui a gente tem, por exemplo, o FETAB, Mato Grosso do Sul tem também o Fundersul, Goiás tem o Fundeinfra, se não me falha a memória. Não são todos os estados que têm. São fundos que o governo exige um valor para que o contribuinte goze de diferimento no pagamento dos tributos. Né? Produtos semi-elaborados, produtos produzidos aqui no estado de Mato Grosso. Nem todos os estados têm. E Mato Grosso tem. E ele recebe uma arrecadação expressiva com relação a esses fundos. Para se ter uma ideia, a arrecadação com os fundos representa 25% da arrecadação de ICMS do estado todo. É uma taxa bem alta. E, não obstante o estado não tenha aumentado a alíquota do ICMS de seus produtos, o estado aumentou o número de produtos que incidem no FETAB, ou seja, número de produtos que o contribuinte tem que pagar para poder usufruir de um benefício fiscal, que é o diferimento nas operações internas do estado. Então, assim, cada estado vai procurando alguma situação para compensar a perda de arrecadação. Mas quem é que paga essa taxa para os fundos? Essa taxa para o FETAB é o produtor? É a gente que paga quando compra um produto? Quem que paga? No final, somos nós consumidores que pagamos, né? Sempre. Porque a gente está aqui tratando de impostos indiretos, que o imposto pago pelo produtor, né, pelo distribuidor, pelo empresário em geral, é colocado no preço. Vai jogar no preço final do mesmo jeito, né? Então, é como se Mato Grosso tivesse ali um calção com esses fundos que dê, então, uma estabilidade no futuro, né? É uma porta de receita para, digamos assim, aumentar a arrecadação. E na reforma tributária também foi criado alguns fundos que a União Federal ela prometeu conceder aos estados que perderem a arrecadação. Né? Então tem esse fundo também. Então, assim, só na prática que a gente vai ver como isso vai se desenrolar. Eu fiquei com uma dúvida aqui em relação ao incentivo fiscal. Ele ainda vai existir? O estado ainda vai poder oferecer para se tornar atrativo ou não? Acabou. Não, isso vai acabar. Não é possível mais conceder esse benefício fiscal. E justamente em razão disso, né, que a União Federal prometeu criar fundos, né, aportou valores ali para que possa suprir, pelo menos em parte, essa perda, em tese, de arrecadação com ausência desses benefícios fiscais. Na prática, doutor, a gente, o consumidor, vai perceber uma grande diferença quando começar essa alteração? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que eu sou otimista, né? Eu acredito que essa simplificação, essa redução de número de impostos, né? A gente está tirando 5, colocando 2. Basicamente é isso daí. O fato de ter uma alíquota só em um determinado estado ou município, né, que vale para tudo, né? Permitir que saibamos o quanto pagamos quando estamos adquirindo um produto, né, ou adquirindo um serviço, isso eu acho que vai ser uma coisa muito relevante, um ganho muito, muito bom, e talvez isso permita, né, lá na frente, uma redução de carga tributária. Então, assim, hoje a gente consegue ver, porque eu acho que o preço, a princípio, não vai mudar muito, mas a gente pode ver de forma positiva a palavra-chave da reforma tributária, que é a simplificação, né?
Exatamente. Exatamente. Essa simplificação. E outras coisas também, por exemplo, né? É muito técnico falar sobre isso, mas é uma bandeira da reforma tributária também, o que a gente chama de neutralidade, né? A neutralidade, ela tem várias vertentes. Uma delas é a não cumulatividade. O que isso significa? Significa que todo o imposto que eu pago ao adquirir um produto, se eu sou empresário, estou nessa cadeia de consumo, tudo que eu pago ao adquirir produtos e serviços, eu posso me creditar para abater do imposto que vai ser pago quando eu revendo isso, né? O que acontece hoje? Por exemplo, uma empresa, ao contratar o serviço de um contador, ao contratar o serviço de um advogado, um profissional liberal que seja, o imposto que incide nessa operação é o ISS. Esse imposto pago no ISS não permite que o empresário se acredite e aproveite quando ele for pagar um produto que, para a realização dele, foi necessária a contratação de profissionais liberais. Então, assim, o que a gente chama de neutralidade, a adoção de uma não cumulatividade plena, né, talvez possa permitir que o imposto, ao final, seja mais barato. Mas, como disse, isso tudo é no papel, isso tudo são insights, tudo são projeções, né? A gente tem que ver isso na prática, se efetivamente isso vai acontecer. A gente está caminhando aqui para o final, quase. Hoje, se o senhor tem algum mito, alguma confusão que o senhor está vendo em relação à reforma tributária, alguma coisa que o senhor consegue destacar, esclarecer? Olha, mito, que eu falei no início, talvez posso reforçar agora, né? A gente não está tratando de uma reforma sobre tributação sobre renda e patrimônio. Estamos falando só sobre tributação sobre o consumo, né? Até foi, eu acredito, não sei se foi sancionada, mas foi aprovada no Congresso Nacional uma lei que está alterando, concedeu isenção, né, para imposto de renda de quem ganha até R$5.000, mas, de outro lado, está permitindo a tributação de dividendos, que até então não se permitia. Aí eu estou falando de tributação sobre a renda e sobre o patrimônio. Aqui a gente está falando sobre tributação sobre o consumo. Então, assim, acho que a grande confusão é justamente isso, quando fala assim, aconteceu uma reforma sobre tributação sobre o consumo, né? Essa é a grande diferença. Saber o que é o consumo, afinal. Saber, né? o que é o consumo. Para encerrar, Júlia, aquela perguntinha que eu guardei aqui. Se você tivesse que explicar de uma forma simples, numa mesa de bar para um amigo seu, a reforma tributária, como é que você faria isso? Perfeito. Eu acho o seguinte, tem uma frase de Benjamin Franklin, que diz o seguinte, que na vida há duas certezas. Uma é a morte e a outra são os impostos. Né? O governo, ele está aprimorando, né? Ele está se modernizando na forma de cobrar os impostos. Né? E o que eu digo para os empresários, e você, está fazendo o quê? Né? Tem que procurar profissionais, né? Verificar o que isso pode impactar na sua atividade. Então, acho que a grande questão é essa, né? O governo está se preparando. E você, está fazendo o quê? É estudar, se informar, né? Exatamente. Julian, obrigada por aceitar o nosso convite. Você vai voltar outras vezes, já deixamos aqui mais ou menos combinado. Deixa um tchau aí para a galera. Pessoal, como disse, foi um prazer, né? Agradeço toda a equipe da MediaJur de nos permitir essa possibilidade de trazer aqui uma conversa que ela é densa, porque a gente está falando de tributário, né? Que Sim. Não é o dia a dia de todo mundo, mas ela é necessária, né? Então, assim, se eu puder ser útil, né, e mais vezes vir aqui esclarecer de alguma forma essa questão que é muito importante para todo mundo, eu estarei aqui. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço.